Capítulo 344 de Black Clover no ar, finalmente trazendo a volta aí da tríade do capeta, que era algo que a gente já esperava que ia acontecer, mas não da forma que foi mostrado aqui. O Tabata realmente conseguiu usar o óbvio de uma forma não óbvia, que eu curti bastante, mas além disso a gente teve também o retorno do Maurice, que eu acho que nem anotou a placa, né, quando ele sofreu o atropelo do Astra lá atrás. E o que o Lucius faz com o Maurice aqui é bizarro. Aliás, o lance com ele, com os irmãos todos ali também é bem bizarro, né? Porque mostra bem como o ser humano não é nada pro Lucius. Ele não tem empatia, ele não tem consideração, ele não tem absolutamente nada, né? Ele só quer usar as pessoas. O capítulo mostra também as primeiras ações dos paladinos na Terra do Sol, já que o próprio Lucius não pôde ir pra lá resolver as buchas problema porque ele tá preso na cadeira lá com a cruz, os casulos, em que os irmãos estão lá, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Esse foi um capítulo que me deixou um pouco dividida. Eu li algumas vezes para poder fazer esse vídeo. A princípio eu não tinha gostado muito, eu achei que algumas coisas foram muito corridas ou então jogadas assim de uma forma que não ficou muito coerente, sabe? Dando uma sensação de que estava incompleto. Mas depois, analisando bem, tiveram algumas coisas que eu achei bem legal, então eu acho que foi um capítulo acertado em alguns pontos e falho em outros. Então vamos falar sobre isso tudo. Diferente da maior parte dos últimos capítulos, o 344 não começou dando continuidade no capítulo anterior, mas ele começou com uma linha temporal um pouco antes ali do que estava rolando no presente. Então, o que é mostrado aqui pra gente são acontecimentos de algumas horas antes da Lily e os outros dois paladinos chegarem no País do Sol. E nele a gente encontra o Maurice vivo, ou meio vivo, né? Porque ele tá só a metade lá, só o cotoco do corpício dele. E ele tá indo em direção ao Lucius, né? Que, como eu disse, não pode levantar a bunda murcha dele do trono lá que ele tá. E é possível afirmar que o Maurice tá indo por conta própria, né? Foi chamado, mas ele que tá se dirigindo até o Lucius, né? Pela forma como a segunda cena ali foi desenhada. Inclusive, esse é um capítulo que fala muito através de imagens e não de palavras. Nessa cena em específico, o Maurice tá ali com a única mãozinha que sobrou, né, em cima da roda da cadeira ali, enquanto a gente tem as onomatopeias ali indicando o barulho das rodas girando, mostrando que ele está se dirigindo em direção ao Lucius. Parece que ele ainda tá meio baqueado do atropelo que ele levou, né, não só fisicamente, claro, mas eu digo mentalmente mesmo, sabe, quando as ideias, o raciocínio ainda tá comprometido, essas coisas, a pessoa ainda tá meio em transe ali, e pelos pensamentos dele, a gente descobre que o sumiço que ele tinha sofrido era justamente porque ele tinha sido absorvido lá pelo Verminoso, né, a manifestação do Lucifero. Isso eu achei bem importante da parte do Tabata em trazer para essa nova fase do mangá essa explicação, porque mostra que ele tem consciência de dar uma explicação e também de fechar os ciclos dos personagens para não deixar em aberto, gerando alguma incoerência ou algum furo de roteiro, ou até uma escrita preguiçosa, sabe, que às vezes os mangakas fazem. Às vezes, né? Não sempre, mas como a manifestação do Lucifero foi derrotada e destruída, é válido a gente deduzir que o corpo do Maurice ficou jogado em algum canto lá e provavelmente algum demônio, possivelmente o Adramelech, que estava esse tempo todo lá só assistindo aquela luta quietinho para depois o povo perceber ele, né? Deva ter resgatado esse corpo e guardado em algum lugar lá para que ele pudesse ser cuidado e mantido com vida, mas o interessante é que o Lucius podia ter curado o Maurice ou até transformado ele em paladino antes, né? Mas ele escolheu propositalmente não fazer isso até este momento. E isso indica que, apesar do Lucius ter todo esse discurso de criar uma humanidade pura, essa coisa toda, superior e tal, na prática não é bem assim. Porque se fosse isso, o Maurice já tava com asas voando, né, por aí, mas o que o Lucius fez aqui foi uma jogada inteligentíssima de manipulação para poder criar no Maurice aquele sentimento de estar sendo salvo, sabe? Um sentimento não só de gratidão, mas de estar diante ali de um salvador genuíno, pra assim fazer uma barganha ali com ele, né, com o Maurice, na qual o Lucius ajuda ele se ele for ajudado. Claro que nada que o Lucius faz é uma via de mão dupla, nada, na verdade, ele tá cagando em ajudar qualquer pessoa, qualquer um com seus objetivos, e tudo que ele quer é ser mesmo só um ditador, ter todo
do poder, submeter tudo e todos a ele e tal. E nesse plano de manipulação psicológica, ele cura o Maurice, né, que tem ali o seu corpo restaurado, volta a ter braço, perna, o braço que ele tinha perdido ali cresce de novo, as duas pernas que tava só o cotoco. E claro, quando ele, que se achava o cara mais inteligente do mundo, cai numa situação em que ele virou esse cotoco humano aí, e estava em choque com isso, e aí ele recebe uma nova oportunidade de voltar a ter seu corpo de volta, e não só o corpo, né, mas inclusive ter a oportunidade de enxergar, já que ele era cego, ele logo se revela como quem ele realmente é. Um cara que não tem o menor pudor, escrúpulo, moralidade, né, que usa os seres humanos para poder fazer experiências científicas das mais absurdas que a gente já viu, algumas que ele fez, né? E isso é bem interessante porque mostra a personalidade de um indivíduo, de como isso é a coisa mais difícil de se mudar, que para isso acontecer é necessário anos e anos e anos de reaprendizado para você deixar de ser quem você era e se tornar uma pessoa melhor, o que não foi o caso aqui do Maurice. Nos primeiros quadros, a gente vê um Maurice aparentemente mais humilde, né? Mas foi só ele conquistar de volta o que ele perdeu que ele automaticamente mostra a verdadeira essência dele. E que tudo o que aconteceu não serviu como uma lição de evolução moral para ele. Só que, como tudo na vida é baseado em experimentos, inclusive se ele descobrisse a centopeia humana lá, ele reproduziria aqui, eu tenho certeza absoluta disso, o Lúcio já se adiantou e deu aquela dedada a la Itachi na testa dele, né, fazendo com que o Maurice ficasse completamente hipnotizado, virasse um zumbi mesmo. Mas por que o Lucius faz isso com o Maurice, né, e não fez com a Lily, por exemplo, e os outros, apesar de que eles têm toda essa noção de endeusar o Lucius, mas eles não estão agindo que nem um zumbi igual o Maurice. Aqui entra a questão de que, mesmo purificando o ser humano, né, e transformando eles nos paladinos e lá e tal, eles ainda conservam a sua personalidade, além de criarem a devoção pelo Lucius, óbvio, né? Mas a gente vê que a irmã Lily ainda conserva aquela doçura, a ternura da personalidade dela na forma de falar, de agir. O Rissu, né, que não ganhou só braço e pernas, mas ganhou um corpo todo novo, porque o dele tinha sido pulverizado por completo. Ele teve a personalidade dele conservada, né? E só pra ressaltar aqui, gente, personalidade diz respeito ao jeito da pessoa ser, tá? Não crenças, caráter, nada disso. O caráter deles mudou, porque obviamente agora eles estão sendo controlados ali pelo Lucius, mas a personalidade, o jeito de ser aqui ainda é o mesmo. Só que a personalidade própria do Maurice não é algo que é interessante pro Lucius, já que ela, somada com o fato dele ser um cientista que tem uma sede infinita ali em descobrir novas coisas e fazer experimentos, essa coisa e tal, pode levar o Maurice a descobrir fraquezas do Lucius e acabar usando isso contra ele. Então, o que ele faz? Controla o meninão mentalmente aí, que sai praticamente babando e passa a agir de uma forma limitada, obedecendo estritamente as ordens do Lucius, né? Que é ali de usar a magia dele, os conhecimentos científicos pela verdadeira paz mundial. Que traduzindo aqui em outras palavras seria algo do tipo: use essas coisas para me favorecer e nada mais. No meio desse diálogo todo aqui, a gente encontra os três irmãos Zógrates dentro de um casulo. Casulo esse que já tinha aparecido antes, lembra lá no Verminoso, em volta tinha lá os três casulos, quando o Lucifero se manifestou lá através do Verminoso, então. E eles estão com a aparência da morte deles conservadas ali, os irmãos Zógrates, né? O Zenon com um furo no peito, o Dante ali todo trincado, a Vânica carbonizada. E esses três casulos estão ligados através de raízes até o trono que o Lúcio está sentado ali e tecnicamente preso, né? Aqui a gente tem muita informação e muito simbolismo cristão misturado. Vamos começar pela cruz, que é o maior que a gente tem bem ali no centro do trono. Aquela não é uma cruz comum, como a gente está acostumado a ver, né? Que é só aquela cruz assim e tal, mas é uma cruz solar, que foi ligada a nomes de magos do mitraísmo, que era uma religião que nasceu mais ou menos no século II antes de Cristo, né, durante ali o Império Romano, e que foi um dos muitos símbolos pagãos incorporados no cristianismo posteriormente, e que traz uma simbologia ainda anterior a essa religião, já que tanto a cruz quanto o sol possuem simbologias muito antigas, desde daí
do surgimento do homem, né? A cruz traz a mensagem justamente de morte, mas não de uma morte matada, sabe? De uma morte de ego, de pecado, morte do errado e ressurreição de forma purificada, que foi justamente a mensagem que a crucificação de Jesus passou, né? Você tem que morrer para o mundo, matar o seu velho eu e renascer em Cristo, renascer purificado como um novo ser humano, livre das paixões da carne, né? Essas coisas todas aí. Enquanto o sol é adorado desde sempre por várias culturas, e no geral ele traz a mensagem tanto de vida, né? Já que o sol irradia luz, e a luz que ele irradia é o princípio doador de vida, calor e energia para a humanidade, além de também ser associado à perfeição espiritual. Na simbologia universal e esotérica, o sol e a luz dele estão ligados a uma ampliação da nossa consciência superior, né? E é um símbolo da força criadora. E essa junção da cruz com os círculos, os raios ali em volta, simbolizam completamente a visão do Lúcius de matar o velho ser humano e fazer eles renascerem de uma forma purificada através da própria força criadora que ele possui. Além disso, a gente tem duas cruzes menores aqui, eu nem sei se o plural de cruz é cruzes, mas vai ficar aqui cruzes, e uma de cada do Lúcius ali, né? Simbolizando as 3 cruzes lá do Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado, né? Com mais 2 caras. Então a gente tem 3 sacrifícios, né? Isso tá ligado diretamente aos 3 irmãos ali, nos casulos. E segura essa informação aí que a gente já vai usar ela, porque antes a gente precisa falar também dessa simbologia do número 3, né? Da própria tríade ali nos casulos, porque o número 3 tem uma simbologia que representa a unidade divina, tanto no cristianismo quanto no hinduísmo, ou para os gregos e para os romanos, né? Para várias culturas, religiões e tal. E ele sempre vai passar a ideia de Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo para os cristãos, Brahma, Vishnu e Shiva para os hindus, Ísis, Osíris e Horus para os egípcios e daí por diante. Mas independente da religião, essa questão de trindade representa o perfeito, a união da mente, do corpo e do espírito numa formação triangular que forma a figura primordial que representa o passado, o presente e o futuro. E tudo isso tem um simbolismo muito grande com o próprio Lúcius, né? Ele possui a magia do tempo, ele busca a perfeição da humanidade, além de ter se tornado uma espécie de figura divina, né, que agora é o criador de todas as coisas. E é interessante a gente pensar que para o cristianismo a gente tem essa questão de unidade, de trindade, enquanto Deus é dividido em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo ele é um, né? Ele é o próprio Deus. E aqui a gente tem uma representação exatamente disso. Os 3 irmãos, né? Representando essa trindade, enquanto o Lúcius representa o Uno ali. E por que o Tabata usou tanta simbologia cristã aqui nesse contexto? Justamente para passar essa ideia de que agora o Lúcius está acima de tudo, de todos, tomando uma posição superior ao resto da humanidade e de salvador do mundo, de divindade mesmo, sabe? Isso para passar pra gente a ideia de que agora, além dele estar num outro patamar, né, em um outro nível de poder, ele também se enxerga como um ser divino, acima do resto. Isso está, obviamente, muito ligado ao ego dele, à arrogância e essa noção de superioridade que ele tem sobre si mesmo. E tudo isso se resume no fato de que ele quer trazer a salvação para a humanidade através da vida eterna, então por isso tantas referências ao cristianismo nessa cena. E o que os casulos, o trono, as raízes têm a ver com tudo isso? Pensa aqui comigo, se o Lúcius fosse só ressuscitar os seus irmãos para reinarem ali ao lado dele, ele já teria feito isso, concorda comigo? Mas não, ele preferiu ressuscitar outras pessoas ou purificar outras pessoas, mas deixou os irmãos dele ali, ó, servindo como uma fonte de energia para serem usados por ele, né, para os seus próprios interesses. Ele preservou o corpo dos 3 irmãos ali só para poder usar eles para criar os humanos puros, imortais, que é o objetivo dele, e aparentemente ele purificou ou esteja em processo de purificação da clifote, que é a árvore da morte. Fazendo essa purificação, ele poderia fazer a fusão dela com a Sefirote e fundir as 2 árvores, levando elas a se tornarem a árvore purificada e única que existia antes delas serem divididas entre a árvore do bem e do mal depois da queda do homem, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, todo esse lance da origem da Sefirote e da clifote, tá? Mas uma coisa que fica bem nítida aqui é que, independente do que ele esteja realmente planejando ou fazendo ali, ele não pode sair daquele trono, né? E como que a gente pode saber disso? Porque o País do Sol, nesse momento, tá
representando ali uma grande ameaça para os planos e para o futuro dele, a ponto dele dizer que a linha do tempo que decorre dos acontecimentos de lá é um futuro no qual ele perde, né? O fato dele falar que é um futuro que ameaça a paz mundial deixa bem claro isso. Nesse contexto, qualquer coisa que ameaçasse a paz que ele quer implementar é um futuro em que ele perde. E como ele já viu todas as linhas do tempo possíveis e inimagináveis, isso deixa claro aqui pra gente que é dali que ele corre o maior risco. Mas se é uma coisa tão importante e tão grave assim, por que ele mesmo não vai lá resolver? Porque ele tem poder de sobra, a gente já viu, né? Os casulos dos irmãos dele ali possuem as raízes que estão ligadas ao trono e apesar de não ter cor no mangá, a imagem passa a ideia de que esses casulos aí estão com energia, né, fluindo entre eles, com mana ali, né, fluindo e tal, ou seja, ele tá extraindo poder dos irmãos nesse momento, em alguma criação importante que ele tá realizando, e sair dali significa a interrupção desse processo. Eu não acho que ele esteja simplesmente ressuscitando os irmãos dele, porque se fosse isso, significaria que o processo para trazer alguém de volta seria muito lento e isso ia ser inconveniente demais para ele. Por isso eu acho que ele tá sugando só a mana deles, o poder deles ali para poder usar tanto nas purificações ali da Qliphothoth, quanto na purificação da humanidade em geral, e aí ele não precisa usar a própria mana dele e tal, né? Mas um detalhe muito importante aqui é que foi o sumiço dos brasões de Spade, do Grimório da Trindade. Então isso pode significar que ali seja só o corpo mesmo e ele tá roubando a magia dos irmãos para poder, sei lá, dar para outra pessoa ou usar para ele mesmo, até porque ali a gente tem magia do corpo, né, sangue, a carne ali dos ossos e tal, então é a magia que ele precisa para poder fazer toda a criação dele. Pode ser que os três ainda voltem? Pode ser, mas antes disso, o Lúcio está preparando algo usando eles, mas o que essas cenas aqui deixam mais explícito é o fato de que ele simplesmente não tem um pingo de amor pelos irmãos, o mínimo de empatia, né? Ninguém tem o mínimo de valor para ele e todos, inclusive os próprios irmãos de sangue, só foram usados esse tempo todo como ferramentas para que ele conseguisse alcançar os objetivos dele. E com uma ameaça tão grande rolando e sem ele mesmo poder resolver, o que é que ele faz? Ele manda a Lily para lá, junto com os paladinos, né? Para poder destruir lá a Terra do Sol. E é interessante ver que quando eles chegam, os dois que vão lá com ela se referem a ela como senhora, indicando que ela tá num posto acima e que eles são subordinados a ela, né? Ou seja, a gente vai ter hierarquias dentro dos próprios paladinos, provavelmente com os que possuem demônios superiores estando acima de quem tem ali um demônio comum. E quando eles chegam lá, eles têm a surpresa de se depararem com uma cidade fantasma, vazia, sem nenhuma alma viva. E por quê? Bom, gente, a partir daqui eu acho que o Tabata não foi tão feliz na forma como ele guiou os acontecimentos, porque passou, pelo menos pra mim, uma sensação de bagunça, de que ficou tudo meio embaralhado, sabe? Meio confuso. O Asta tava ali com a Ishika e agora ele tá ali com não sei o quê. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro vamos falar de tudo, do porquê que tudo tá vazio aqui, sendo que no capítulo passado, quando eles chegaram lá, o Ryuya tava lá, o Asta tava lutando ferozmente com a Ishika, né? E do nada agora a cidade tá vazia. A gente tem duas possibilidades aqui. O Ryuya já tinha evacuado a cidade toda, porque ele já tinha sentido que eles estavam chegando, já tinha tido uma clarividência lá, evacuou todo mundo, e aí ele só foi lá e parou a luta da Ishika com o Asta, né? E mandou os Ryuzen lá pra poder lidar com tudo isso. Ou ele fez todo esse processo depois de interromper a luta deles, mas independente disso, a entrada dos paladinos na atmosfera do país até a chegada deles ali em específico, deu um tempo, né, entre os acontecimentos ali. Foi nesse tempo que o Ryuya deu a ordem para que 5 dos 7 Ryuzens fossem pro local em que o pau estava torando, enquanto ele escondia o Asta com mais 2 Ryuzen pra dar aquela forçada lá no treinamento do menino e fazer o Pia evoluir ainda mais. E assim que os paladinos chegam lá, o que é que eles fizeram? Obviamente, eles desfizeram o selo que impedia o dragão lendário de voltar pra lá e invocaram o bichão aqui. E o Hisu e o Urulu, eles tiveram papéis distintos nesse processo. O Hisu usou a magia dele para poder desfazer o selo, enquanto o Urulu usou a magia dele lá para poder invocar o dragão que emergiu das águas ali, enquanto 5 Ryuzens chegavam para poder lutar contra ele.
É interessante que foi enviado 5, né, para poder lutar contra um dragão de 5 cabeças, o que indica que cada um deles vai lutar contra uma cabeça em específico e cada uma delas deve ter um poder distinto da outra, né? Se é preciso de 5 guerreiros para lutar contra esse dragão, significa que o nível dele tá muito acima do nível de qualquer um ali no País do Sol, né? E que até o momento ninguém é forte o suficiente para poder vencer o dragão sozinho, o que vai deixar as coisas aqui bem complicadas. E no meio deles 5 ali, a gente ainda tem uma Ryuzen que a gente não tinha conhecido até agora, né? E só pelo padrão dos shonens que a gente tem, aí eu diria que ela é uma das mais fortes ali entre os 7, viu, gente? E enquanto eles chegam ali, a gente é levado para cenas finais em que o Asta tá treinando. E isso aqui me pegou quando eu li o mangá, porque, pelo menos na minha opinião, a forma como esses acontecimentos foram sendo expostos ficou bastante desconexa, né? Eu não acho que é preciso explicar tudo nos mínimos detalhes, mas às vezes a falta de uma explicação ou outra deixa a história meio confusa. Ainda mais quando você tem um capítulo que começa num tempo anterior de onde tinha parado e que depois ele volta para um tempo presente ou um pouquinho mais futuro ali e tal, né? E aí vai mudando para poder mostrar as coisas. Então fica meio implícito aqui, né? Que assim que os paladinos chegaram, o Ryui achou melhor adiantar o treinamento do Asta com os outros 2 Ryuzen, que a gente ainda não conhecia, inclusive, né? Mas eu acho que a forma como tudo isso foi exposta ficou meio confusa, eu não gostei, assim, sinceramente. Mas é a minha opinião, me conta aí se vocês também tiveram essa sensação que eu tive ou se vocês curtiram da forma que foi feito aqui. A gente tem ali o Bombadinho, que se acha o máximo, né, dizendo que ele é o mais forte dos 7, e só por esse diálogo aí, a gente já pode deduzir que ele não é, né, porque quanto mais forte o guerreiro é, menos ele se gaba disso. E lá no fundo a gente tem mais um, né, que ele sim, ele pelo ar de mistério dele, eu posso apostar que ele é o mais forte do grupo e que provavelmente ele ainda possui poderes ligados ao som, o que vai ser muito legal mesmo, até porque quem tem poderes ligados ao som também tem uma velocidade absurda e uma força bem forte. Uma força bem forte ficou meio redundante, né? Mas enfim. De toda forma, é um adiantamento para que o Asta possa ser forçado até o limite ali, consiga despertar as novas habilidades o mais rápido possível. E inclusive consiga na marra aprimorar técnicas Eten dele, porque é o que tudo indica. Eles não estão mais com tanto tempo quanto o Ryuya imaginava que eles estavam, né? E o mangá acaba assim com os 2 últimos Ryuzen que faltavam lá, e agora a gente vai conhecer o verdadeiro poder deles, dos outros 5 ali no caso, né, em batalha. Eu não acho que o Asta vá se juntar a essa luta ainda, mas pode ser que o Ryuya em algum momento tenha que interferir, porque eu não acho que vai ser uma batalha fácil. Além deles terem que lidar com um dragão de 5 fucking cabeças ali, né, eles ainda tem 3 paladinos, que são muito fortes. Então, tecnicamente, são 8 inimigos contra 5 guerreiros ali. Eu acho que eles vão vencer sim, mas que não vai ser fácil. Também acho que pode ser que o Lucius tenha ali uma primeira baixa, as primeiras baixas, né, pela primeira vez, porque eu acredito que só a irmã Lily vai escapar dessa com vida, mas ainda bem debilitada. E eu acho também que agora seria um momento ideal pro Yuno aparecer e aproveitar que o Lucius tá com o cu colado lá na cadeira para poder dar um sacode nele. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Conta aqui pra mim o que vocês acharam e também vão fazendo aqui os comentários de vocês que eu tô sempre lendo, tá bom, gente? Muito obrigada por chegarem até aqui. Beijos, até o próximo. Tchau.